Olá pessoal, tudo bem? Uma pessoa me perguntou na rede social se eu podia falar de uma forma resumida o que é a constelação familiar. Bom, constelação familiar, primeiro, ela não tem nenhuma relação com nenhuma religião, né? No Brasil, infelizmente, existe muita confusão com o nome constelação familiar. O termo do alemão, Familienstellen, e me perdoem aí a pronúncia, né? O termo Familienstellen do alemão, quando foi traduzido para o inglês, ficou Constellation. A tradução ao pé da letra de Familienstellen, esse termo alemão, é representações familiares, mas na tradução para o inglês ficou Constellation. E quando foi traduzido para o primeiro livro do Brasil, ficou constelação, de constellation, constelação. E aqui no Brasil, isso gera muitas confusões. Muitas pessoas misturam constelações familiares com abordagens esotéricas. Não tem nada contra as abordagens esotéricas, mas eu sou do princípio que cada macaco tem o seu próprio galho, né? E essa mistura, né, gera muitas confusões. Muitas pessoas entendem que isso tem a ver com espiritismo, que tem a ver com mapa astral, com tarô, né? Então, não tem nada a ver com isso. Constelação familiar é uma abordagem que surgiu a partir das descobertas do filósofo e terapeuta alemão Bert Hellinger, que observou que existem 3 leis naturais que atuam em todos os relacionamentos. Eu já falei em outros vídeos especificamente sobre essas leis e aqui eu vou fazer apenas um breve comentário. Essas 3 leis naturais que o Bert Hellinger observou que atuam nas relações, como a lei da gravidade também atua nas nossas vidas, é uma lei natural. Essas 3 leis naturais são pertencimento, existe uma consciência coletiva, né, uma consciência de grupo, que não permite nenhuma exclusão de ninguém dentro do sistema familiar, independente do que a pessoa fez. Porque leis naturais não fazem julgamento moral. A lei da gravidade, ela não julga se é uma criança que está caindo do alto de um prédio, se é uma pessoa idosa, boa, má, ela vai só seguir o movimento dela, né? E vai seguir aquilo que é o seu princípio. Então, lei natural não faz julgamento moral, e essas leis que o Hellinger observou também não fazem julgamento moral. Independente do que as pessoas fizeram dentro do grupo familiar, elas não podem ser esquecidas, excluídas ou rejeitadas. Se isso acontece, vai haver uma compensação para essa exclusão. Essa compensação normalmente é feita por um descendente, uma criança que vem depois dentro do sistema familiar, que no nível inconsciente passa a representar aquele que foi esquecido, excluído ou rejeitado. Essa criança passa a ter os mesmos comportamentos, ela começa a seguir o mesmo destino do rejeitado. Isso se dá num nível inconsciente, mesmo que a criança nunca tenha tido contato com essa pessoa da família que foi rejeitada, esquecida ou excluída. A segunda lei é a lei da ordem. Ela é muito simples. Na família, quem chegou primeiro fica em primeiro, quem chegou depois fica depois e ponto final. Quando alguém dentro do grupo está fora da ordem, existem consequências para a violação de ordem. Então, o nosso lugar na família é muito importante nós sabermos qual é o nosso lugar na família, se eu sou o primeiro, se eu sou o segundo, se eu sou o terceiro. Para cada lugar dentro do grupo existe um peso diferente e eu não posso estar num lugar que não é meu, eu não posso estar carregando um peso que não é meu para carregar. Quem chegou primeiro dentro da minha família? Meus pais, e depois os filhos, na ordem que esses filhos foram gerados. Não é a ordem de nascimento, como muitos pensam. Por que isso? Porque dentro da primeira lei do pertencimento, a consciência de grupo percebe que as crianças abortadas pertencem também, independente de quanto tempo essa vida durou. De um dia a uma semana, um mês, 20 semanas, não importa. Houve vida, essa consciência de grupo entende que pertence. Então as crianças abortadas pertencem. E se elas pertencem, elas também têm um lugar na ordem dentro do sistema. Quando isso é negado para uma criança abortada, vai haver também uma compensação para a exclusão dessa criança abortada. Então, o descendente vai seguir no nível do inconsciente o destino da criança abortada.
No caso das crianças abortadas, os efeitos para a criança que vem depois são sintomas, né? Déficit de atenção, hiperatividade, dificuldades cognitivas, alterações de comportamento que chamam bastante a atenção da família, são indícios de crianças esquecidas dentro do sistema. Então é muito importante que se mantenha a ordem correta dentro do sistema, incluindo as crianças abortadas. E se um filho ferir a ordem dentro do sistema, por exemplo, um filho caçula, um filho do meio, ou mesmo mais velho, ele viola a ordem entre irmãos ou com os pais, isto vai gerar consequências. As consequências mais comuns que nós percebemos dentro do sistema familiar, na violação da ordem, é fracasso na vida afetiva, profissional e financeira. É o que nós observamos na prática. Nessa técnica, nós observamos caso a caso, né? Não existem generalizações, porque a constelação familiar é uma técnica fenomenológica, nós observamos na hora, dentro do campo do cliente, o que acontece, e é isso que vai nos indicar as violações dessas leis. E a terceira lei é a lei do equilíbrio e da compensação da relação de iguais. Então, na família só temos relação de iguais na relação de casal. Relação de iguais significa quando duas pessoas chegam juntas ao mesmo tempo numa relação. Na família, só relação de casal isso acontece. Fora da família, com os nossos amigos, com colegas da empresa que nós trabalhamos que fazem a mesma coisa que nós fazemos, também se caracteriza a relação de iguais. Porque na primeira e na segunda lei, a lei do pertencimento e da ordem, existem hierarquia. Na lei do equilíbrio e da compensação, é uma lei de igualdade, né? Então, com os nossos pais, os nossos pais dão e nós recebemos, nós não conseguimos fazer compensação daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Por mais que os filhos tentam compensar a vida, isso não é possível compensar a vida. Então não tem como ter equilíbrio e compensação na troca de hierarquia, por exemplo, com os pais. Mas na relação de casal, sim, nós precisamos ter uma troca, uma compensação, tanto naquilo que é bom, quanto aquilo que fere. Naquilo que é bom, a gente faz um pouquinho mais, e naquilo que fere, a gente também precisa fazer algo, só que aí nós fazemos um pouquinho menos. Se essa troca não for equilibrada no mais e no menos, essas relações de iguais desequilibram e colocam em risco esses casamentos, essas relações a dois. Então, resumindo, são 3 leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos. A lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio e da compensação na relação de iguais. Se alguma área da sua vida não está indo bem, não está indo direito, é importante que você faça um checklist, né? Então a constelação é esta técnica de representação. Pessoas que não conhecem o cliente vão representar a família do cliente e através desses movimentos surge uma imagem do inconsciente do grupo familiar que dá a indicação daquilo que está sendo violado. Então, normalmente são movimentos de amor, mas tem um amor que funciona e outro que não funciona, e nós mostramos isso para o cliente. Olha, este movimento é um movimento de violação de uma dessas leis e não funciona. E nós mostramos muitas vezes um caminho de solução para este movimento. Se o cliente vai seguir ou não vai seguir esse caminho, isso fica por conta do cliente. O nosso trabalho é mostrar através da técnica uma imagem do profundo, do inconsciente do grupo familiar, mostrar um caminho muitas vezes de solução, e aí o cliente tem que checar e validar isso na sua própria história, para ele realmente perceber se isso tem um efeito ou não. Resumidamente, constelação familiar nos traz esta oportunidade que é fantástica de olharmos para essas áreas aí da nossa vida e checarmos se existe aí violação. Era isso que resumidamente, tentei resumir o máximo possível, eu queria dizer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal para receber os vídeos atualizados. Tem aí abaixo também o nosso site, os nossos próximos eventos. No dia 6 de abril estaremos em Pindamonhangaba, Taubaté e região aí de São José dos Campos, fazendo um workshop vivencial. A gente vai para essa cidade aí, que pediu também um evento. Tem também no dia 23 de março
um evento em São Bernardo, mais um workshop. Dia 23 de fevereiro já estão esgotadas as vagas. Então, você vai tendo essas informações aí abaixo do vídeo e também, se tiver perguntas, faça suas perguntas. A gente vai estar criando os vídeos para responder para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.